Sei que somos velhos conhecidos de pristinas eras. Enquanto eu palmilhava os ingratos caminhos da prevaricação e do crime, dor sem fim, uma alma fugida do céu para iluminar as veredas sombrias do mundo, e alumiar os passos de seres egressos do inferno do ódio e do vício, fazia de sua andada planetária essa página de sacrossanto amor que se plasmou na própria eternidade de sua vida gloriosa. Andei longos séculos dolorosos pelas regiões do medo, nas charnecas da decomposição moral, nas plagas desoladas do abandono mais pungente, em busca de uma luz que brilhava longe, longe, na distância de Deus, um clarão em forma de cruz que se desenhava nas fímbrias de todos os horizontes, que me cegava e me consumia a alma prevaricadora e maninha. Um dia, na dobada dos séculos, o sumo bem colocou uma luz no meu caminho. Martirizei um anjo. Crucifiquei a santa e cujo amor dulcificava o amargor do meu coração, e que era o refrigério das infernais labaredas que instalara nos pestilenciais porões do meu espírito degradado. Pedi que Deus me amasse mais do que a todas as suas criaturas, e que, perdoando ao espírito que perdera o corpo perispirítico no pútrido avassalamento de todos os sentimentos que contaminara com a lepra da consciência agafada, concedesse ao infeliz presito a dignidade de vir ao mundo na forma de locomoção dos quadrumanos, a quem sempre fui inferior, com vistas à humilhação mais cruel, a buscar a própria redenção. Fui o ser mais feliz do mundo, mesmo na contingência recuperadora da imitação dos quadrúpedes, pois vislumbrei a luz que me assinava hectares milênios na cósmica andança de espaço e tempo. Rasguei as carnes nas urzes da marcha amargurosa. Dilacerei os pés, as mãos e o ventre nos eixos dos caminhos por onde me arrastei, ostentando a condecoração divina de uma distinção celestial na provação reabilitadora. Corri, pelas ruas das cidades onde trabalhava, tangido pela criançada que, em sua inocência, me confundia com algum monstro escapado de um mundo distante, primitivo e bárbaro, morada de almas em formação, na forja universal da criação. Estranha você, Consuelo, ó minha doce dor sem fim, que fale no passado e que amanhã morrerei por você, a quem matei em minha penúltima romagem pelos desvãos escuros da terra abrasada por todas as loucuras. Um privilégio que Deus me conferiu, qual o de morrer como eu queria, como um amimai ninho esmagado pelo peso do seu pecado, por você, Espírito Celeste que me arrancou, lenho seco jogado ao fogo que o não consumia, dos vales umbrosos onde demoram os seres deformados pelo mal. Beijo-lhe, de novo, os pés, bendizendo a bondade de que a amiga extrema paladina, neste alvorecer do terceiro milênio. Quando Sérgio terminou a leitura da estranha mensagem, Consuelo chorava tão baixinho quanto tenra criancinha recém-nata que morresse à míngua de uma gota de leite que secara antes de correr do seio emurchecido pela algidez da morte. O esposo passava-lhe as mãos delicadas pelos cabelos e beijava-lhe com verdadeira unção as faces acetinadas e tocadas de lágrimas. Limpou-lhe os olhos formosos com o pequeno lenço branco que trazia à mostra em seu casaco azul, e beijou-lhe de novo os cabelos e as mãos modelares, esguias, finas, diáfanas, luminosas e translúcidas, como se a própria luz de sua alma substituísse, em seu corpo, a vida orgânica, animando-o com a luminosidade das esferas, retida em seu coração. Consuelo ergueu a cabeça e fitou o esposo bem-amado, sorrindo, e, levantando-se após, pegou-o pela mão e, suavemente, o arrastou para o salão onde se velava, em câmara ardente já instalada, o corpo que Felicíssimo animara. Quando deram entrada no recinto, já iam à sua frente uma senhora e uma dezena de crianças, que sobraçavam ramalhetes de flores naturais, dirigindo-se para Prígio que, de pé, ao lado da esposa, contemplava o corpo inerte de seu auxiliar. Senhora Prígio, falou em tom humilde e respeitoso a senhora que vinha acompanhada dos pequenos, os mesmos que haviam apedrejado Felicíssimo no pátio do edifício da fábrica. Somos metodistas e queríamos homenagear a pessoa a quem tanto magoamos tempos atrás, cantando, ao lado de seu corpo, um hino de nossa igreja. Será que nos concederá esse favor? Não só lhe dou a permissão de cantar com seus meninos como também desejo ficar no meio deles, nesta singela homenagem a quem tanto serviço nos prestou. A senhora sorriu,
E voltando-se para as crianças, que só esperavam sinal para cantar, fez um gesto para que se aproximassem mais do esquife. Meus filhos, falou a senhora, vamos rogar a Cristo Jesus perdoe-nos as faltas cometidas contra o Senhor Felicíssimo, hoje chamado à presença do Senhor. Cantaram o hino anunciado, os meninos no coro. Durante o pequeno lapso de tempo em que 6 cantos se espalhava pelo vasto salão todos choravam. Guardaram os assistentes uma formosa estrofe, que dizia: quando vires outros cheios de ouro e bens, lembra que tesouros prometidos tens. Nunca os bens da terra poderão comprar a mansão celeste que vais habitar. Aqui respondia o coro infantil, com suas vozes límpidas e argentinas a saturar o ambiente de espiritualidade. Conta as bênçãos, dize quantas são recebidas da divina mão. Sim, vem contar, todas de uma vez, pois verás surpreso quanto Deus já fez. Após que canto do lindo hino da Igreja Reformada, as crianças depositaram sobre o corpo de felicíssimas rosas que traziam. Agradecemos-lhe, Senhora, bem assim aos pequenos que a acompanharam nesta hora de doce emoção celestial, os instantes que nos recordam as dívidas para com o bom Senhor. Beijou-lhe as mãos, abraçou as crianças, e os conduziu até a porta. Licurgo, que se encontrava presente, sentiu a cena admirável daquele minuto, anotando o que as criancinhas, enquanto cantavam, continham-se para não chorar. Distraidamente, levantou os olhos para o teto e, de relance, se apercebeu de que o lustre não poderia ter caído sem que alguém lhe tivesse retirado qualquer peça do suporte. Discretamente, saiu do salão e procurou atingir o sótão, servindo-se da escada de incêndio. Aproximou-se da parte interna da pranchada. Entre esta e o teto do edifício, pois esse era o último piso, havia um enorme espaço, que permitia a qualquer pessoa caminhar livremente, em pé, menos, naturalmente, nos cantos do recinto. Após habituar-se à escuridão, lobregou o pequeno volume exatamente na parte correspondente ao lustre. Sem fazer qualquer ruído, Licurgo dirigiu-se para o local onde descansava uma pasta de couro contendo ferramentas que tanto serviriam para o serralheiro quanto para o eletricista. Olhou-a com curiosidade, porém deixou-a no mesmo lugar. Dirigiu-se, depois, para a escada por onde subira, e logo a seguir achou-se entre os que se aprestavam para o enterro. Spoleto não fora visto, nem estivera presente aos funerais. Havia pedido licença de alguns dias e, ao que constava, ausentara-se da cidade. Licurgo estava certo de ter sido ele o autor daquele criminoso evento. Pretendera, certamente, vitimar Consuelo, atingindo-a com o lustre que fizera cair quando ela passava sob o mesmo. Felicíssimo, entretanto, salvou-a, morrendo em seu lugar. As ocorrências não alteraram o ritmo dos trabalhos na fábrica. Spoleto voltara ao serviço, finda a licença, inalterável, com a mesma máscara impenetrável de sempre. Consuelo, exercendo agora novas funções no lar de Maria, subtraíra-se, assim, às investidas amorosas de seu ex-chefe. Todavia, este não perdia a oportunidade de falar-lhe quando surgia alguma ocasião propícia. Consuelo tratava-o invariavelmente com a máxima distinção e cortesia, desarmando-o. As cartas anônimas continuavam a chegar aos seus endereços. As últimas continham verdadeiras infâmias. Os ataques a Prígio, Miguel, Consuelo e Lisiane haviam recrudescido. Os insultos eram os mais baixos possíveis. Mas isso, Sérgio, dizia Sileno, após o recebimento de mais uma missiva no mesmo estilo, não pode continuar impunemente. Afinal, temos o dever de reprimir o crime, tomar uma providência, impedir que um louco esteja a denegrir a reputação alheia. Não pensa assim? Sérgio fitou demoradamente o seu amigo e, finalmente, retrucou. Mas você não percebe, que o autor é um doente, um irresponsável, um demente. A seu turno, quase à mesma hora, Lisiane e Consuelo palestravam. Não podemos tolerar mais, Consuelo, exclamava Lisiane, após o recebimento de outro infamante bilhete. Lise, de Jesus disseram mais do que isso, e, ao que me consta,
Nunca o divino mestre procurou o difamador para altercar com ele. Bem. Mas Jesus era Jesus. Sim, Lise, Jesus era Jesus, mas não esqueça que ele é o modelo. Espoleto, um dia, cansará. Vamos deixar que ele viva a vida que escolheu sem a nossa consulta e a nossa aquiescência. Evitemos o pântano, ainda que ele se alargue e pretenda atingir a nossa casa. Drenemo-lo com o silêncio de nossa compreensão. Interrompeu-se por poucos minutos, enquanto dava alguns passos pelo aposento onde se achavam. Afastou, maquinalmente, parte da persiana que estava descida sobre a janela, olhou para fora, soltou-a depois, e, voltando-se para Lisiane, falou. Sei que o Sr. Aprígio Miguel tem recebido cartas semelhantes. Lisiane levantou-se como se alguém a houvesse ferido, e perguntou, alarmada. Verdade, Consuelo? Sim, minha caríssima Lise, asseverou. Espoleto não os tem poupado. A própria Dona Maria, que tanto tem feito por sua família, ele a ataca rudemente, ao ponto de dizê-la cúmplice do marido e do filho. E nós sabemos que nada do que lhe propala é verdade. Vivemos ajudar aquele casal de velhinhos, cujos filhos não sabem por onde andam. Sem família, sem teto, sem pão, não fosse a prefeitura permitir habitassem a casa abandonada que o Sr. Aprígio tomou menos insalubre, estaríamos pobres a viver como muitos, arrastando-se de um lugar para outro, de maloca em maloca, se já não tivessem morrido. Um dia o pobre Espoleto cansará. E como Dona Maria está recebendo essas infâmias, Consuelo. Com a bravura moral da mulher cristã, minha amiga. Visitei-a ontem, e pude aquilatar de sua fé e confiança em Deus. Serena, tranquila, superior e digna, ela, quando solicitada, explicou. Não seríamos discípulos do Evangelho se não soubéssemos sofrer com Jesus. Os caminhos que palmilhamos, os mesmos batidos pelos nossos semelhantes, não estão cobertos de alfombras, mas cheios de urzes e pedroços, desde que foi o Divino Mestre quem afirmou que aquele que o quisesse seguir deveria tomar a sua cruz e segui-lo. E ele não andou sobre rosas. Calou-se, e deu alguns passos pela sala, cabisbaixa, em atitude de quem orava no silêncio de seus pensamentos. Estacou de repente, diante de Lisiane, e indagou. Sabe que não viemos ao mundo, com a permissão de egrégios espíritos, para outro fim que não o de inaugurarmos, propriamente, não, retifico, o de lançarmos a semente de uma nova civilização, onde o verdadeiro amor universal dará, conosco, os primeiros passos no sentido das uniões nemiamente espirituais. Não seremos mulheres no sentido carnal da palavra. Seremos apenas esposas, embora que elas sejam tão dignas quanto nós, no rigor do compromisso biológico da perpetuação da espécie. Elas servirão num setor da evolução, e nós, em outro. Mas ambos os grupos, ambas as falanges, serviçais do Senhor, empenhadas no esforço titânico de fazer da Terra um planeta de regeneração pelo amor. Sei, Consuelo, porque guardo com fidelidade, no âmago da alma, a lembrança dos compromissos assumidos perante aqueles que nos enviaram. O trabalho se me afigura fácil em sua execução. Não, Lise, ele não é tão fácil assim. A luta, cujo menor instrumento é Espoleto, apenas atirou os primeiros golpes. Ciente da inocuidade do ataque preliminar, ela, a luta, desencadeará a ofensiva arrasadora. Se quisermos vencer, oremos pelos nossos esposos. Afastou-se da mesa de Lisiane, ditas as últimas palavras, e começou a caminhar, mansamente, serenamente, em torno do salão, como quem deixa o raciocínio de outrem o trabalho de amar a equação. Lisiane ficou de olhos esbugalhados, meio tonta, como quem recebe um golpe na cabeça. E repetiu para si mesma essa intensa de dor sem fim. Oremos pelos nossos esposos. E eu que não havia ainda pensado nisso. Consuelo voltou à mesa da amiga, e, deixando-se ficar à sua frente, com ambas as mãos apoiadas no móvel, falou. Lise, minha filha, ainda trazemos de um passado, que não está tão longe, nódoas que o tempo não conseguiu lavar. E o nosso pecado original.
Estamos ambas tentando uma tarefa titânica, que, vencida, nos capacitará para novas missões salvadoras. Tem você algum motivo para aconselhar a oração em benefício de nossos esposos? Jesus nos aconselhou a oração e a vigilância. Independentemente da recomendação salutar, não nos esqueçamos de que estamos mergulhadas na carne, em um mundo ainda governado pelas paixões doentias. O ambiente ainda se ressente da impureza de nossos vícios e de nossos pensamentos. Tenho vivido com Sileno na mais estreita sintonia espiritual. Estamos certos de que venceremos. Sileno e Sérgio são duas almas superiores. A vitória está, Lise, em conservarmos essa identidade de propósitos até ao fim. Pensamentos voltados para o desiderato sublime, nele permanecendo a despeito de tudo. A dedicação ao trabalho nobre e edificante. A castidade de nossa conduta e a limpidez das palavras, dos gestos e das atitudes, concorrem poderosamente, ao lado do orai e vigiai, para vencermos a prova sacrificial. Sim, concordo com você. Muitos têm tentado a realização do sublime objetivo, chegando mesmo a igreja a criar ordens, conventos e mosteiros onde os religiosos se recolhem, na ânsia de fugir às tentações do mundo. Mas isso, Lise, é uma política espiritualista errônea e perigosa. A reclusão, para escapar às ciladas do pecado, não resolve o problema. Temos que matar o inimigo, dentro de nós, porque aí é que ele vive, instalado confortavelmente, porque alimentado pelos nossos pensamentos inferiores. No mundo vivem as formas, que não nos podem causar mal algum. Não é o cheiro do alimento que provoca as intoxicações, mas a sua ingestão. Se o indivíduo não tem qualquer lastro espiritual a lhe garantir o êxito do tentame, a clausura apenas exacerba os instintos mal dormidos. O trabalho de ascese deve ser de profundidade. Sob as cinzas, as brasas permanecem vivas, prontas a queimar a mão leviana que as tocar. Você, Consuelo, é um espírito de elite. Gostaria de ser qual a minha boa amiga e conselheira. Depois de pensar um pouco, disse, meio receosa, talvez com medo. Sileno me beija muito. Tenho medo. Consuelo sorriu, chegando mesmo a rir alto, e falou, batendo no ombro de Lisiane. Bobinha. Que tem isso de mal? Afinal, vocês são marido e mulher, ou, como já disse, esposos. E os esposos não se devem beijar? E que o nosso compromisso é muito sério, Consuelo. Isso não afeta o compromisso. O mal não está no beijo, está na intenção do beijo, Lise. Mas, naturalmente, é necessário esclarecer, com vistas ao compromisso. Quando Sérgio me beija, respondo a carícia com outra carícia, na qual imprimo toda a espiritualidade de meu carinho. Apago logo a chama de que, porventura, venha ela impregnada. Ele compreende e sorri. Faça como eu, querida. Lívia e Marília, revelou Lisiane a sua amiga, anteontem, em palestra íntima comigo, radiantes de felicidade, me confessaram que vão ser mães. Não é mesmo uma felicidade, Consuelo? Quem pode dizer o contrário? Para mim, colaborar com Deus é a felicidade integral, seja no santíssimo mandamento da maternidade, seja no serviço de esclarecimento às consciências infelizes. Em qualquer postura de trabalho redentor reside a felicidade. Rindo compreensiva, e dando alguns passos em torno da mesa, atirou a pergunta que lhe estava na boca. Não ficou com inveja delas? Absolutamente. Podia ser mãe, como você também, desde que estamos a serviço de Deus. Podíamos ser mães, Lise. Mas viemos à Terra com uma missão específica. Missão que nos foi deferida tendo em vista as nossas rogativas nesse sentido. Nossos esposos, também. Enquanto Lívia e Marília, a serviço do Mestre, se inscreveram em outra pauta de atividade santificadora, nós nos colocamos em setor de pioneirismo espiritual. Cada qual está no campo de maior rendimento. Mãe já o fomos, mas agora tentamos trabalho diferente. E o que sempre digo a Sileno, que, falando a verdade, é um valoroso espírito. Tanto quanto o Sérgio. Eu, de mim,
Sinto-me à vontade dentro dos meus encargos, porque me habituei, caríssima Lise, a construir o meu mundo sem empregar material de refúgio. E natural, dada a minha indigência, tenha, de vez em vez, meus percalços e as minhas lutas, por momentos, ásperas e rudes. Ninguém caminha neste mundo impunemente. A atmosfera espiritual da Terra está impregnada de forças negativas, energias dissolventes, que temos de repelir, quando pretendam invadir-nos a mente. Também tem instantes críticos. Seguidamente, sinto que ondas psíquicas de teu nitidamente inferior me assoberbam. Rechaço-as como posso, para, afinal, vencê-las. Eu acho, prosseguiu Lisiane, depois de pequena pausa, que ninguém, neste mundo, se forra às solicitações do erro. Quero dizer, ninguém é suficientemente esclarecido e superior para ficar indene às investidas do mal. Só conheço um na história da humanidade terrestre. Jesus, disse, com ênfase, a esposa de Sérgio. Só ele. Ninguém mais. Tomando para modelo, Lise, venceremos galhardamente o adversário que nos espreita no desempenho de nossa missão, através mesmo de nossos bons companheiros de jornada. Será que eles podem vir a perturbar-nos? Eles já estão perturbados. Desse estado ação, medeia tão somente alguns passos. Por isso, já lhe disse, minha boa Lise. Devemos orar por eles. Não tenho feito outra coisa, desde que nos casamos. E deve continuar a fazê-lo. Não demorará muito e teremos notícia de como Espoletos está a trabalhar nesse sentido, isto é, induzindo-os a nos vigiar, espreitando a nossa entrada na casa dos dois velhinhos. Acha você que eles não estavam em condições de assumir os riscos da missão que nos irmana? Inquiriu Lisiane. A questão não é a de saber se estão ou não aptos ao desempenho da tarefa solicitada por eles próprios, Lise, mas a de ajudá-los, quanto possa cada uma de nós. Dando alguns passos em redor da amiga, um hábito de consuelo, quando se dispunha a captar vozes amigas, falou, como quem pretende concluir uma frase inacabada. Somos mais ou menos responsáveis por nossos companheiros de jornada na consecução do triunfo. Triunfaremos então? Só não vence aquele que perdeu a fé em Deus. Lisiane recolheu-se para dentro de si, como quem guarda um segredo prestes a irromper da alma. Fitou a amiga, compadecida. E, aproximando-se mais, colocou-lhe ambas as mãos sobre a cabeça, e sussurrou bem pertinho de seus ouvidos. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Assim falou Jesus. Lisiane olhou-a, pestanejou rápido, como quem quer limpar os olhos de lágrimas indiscretas. Ele me tem olhado diferentemente. O mundo vive a armar ciladas, no imprevisto dos caminhos, as almas timoratas, que se distanciam de Deus. Ele beijou-me a face com lábios ardentes. Às vezes, e porque esteja inscrita no mapa de nossos serviços essa modalidade de experimentos salvadores, somos compelidos a servir de pegureiros às ovelhas confiadas à nossa vigilância. Ele abraçou-me com calor. Jesus nos concede a doçura de sua piedade para aplacar a sede de nossos corações. Ele espreita meus passos, vigilante. A consciência iluminada pelos exemplos das santas mulheres de Jerusalém concede horas tranquilas à alma aquietada em Deus. Dizendo essas palavras, Consuelo dirigiu-se à janela e olhou para a cidade inundada de luz. Mas seu espírito, como que longe da terra que os homens teimam em abrasar e ensanguentar, afeito às grandes horas do sublime amor, quando pressentia Jesus nos pórticos do coração, revigorava-se no divino manancial, preparando-se para os suprimentos que cedo ou tarde lhe exigiriam os dias tristes dos amigos que choravam de desespero, sem paz e sem esperança. A luta esboçava-se árdua e cruenta, mas sua alma de escol sorria na fortaleza do coração que entregara a Jesus, sem rebuços, certa de que sustentaria a fidelidade ao Divino Mestre sempre que se inspirasse naquela confiança que Joana de Cus exemplificou nas labaredas de seu martírio inconcebível. Era preciso, porém, pensar em Lisiane. Viera com ela para ajudá-la nos duros transitos da prova superlativa. Voltando, mansamente,
porte nobre, olhar sereno e doce, gestos macios de quem mal toca sobre os passos leves, fitou Lisiane, que a contemplava sorrindo. Está melhor? Quem não está junto de você? Dor sem fim sorriu, radiante. Sempre a minha delicada Lisinha. Ciciou, analisando-lhe os cabelos e beijando-o meigamente. A gente, querida, quando empreende uma jornada tal qual esta que nos trouxe a carne, deve compreender que não dispõe de outros recursos senão os da prece. Um momento de invigilância pode arrastar-nos a pensamentos penosos, e destes a ação vai apenas um passo. Depois de rápido estacato, aduziu. Tanto Sileno quanto Sérgio são almas valorosas, trabalhadas no cadinho das renunciações dolorosas. Mas isso não é tudo, porque, tanto nós quanto eles, trazemos do passado o umbroso peso de nossos erros e de nossos vícios, que urge combater e jugular, cancelando débitos e quitando dívidas para com a justiça divina. Não atingimos ainda, Lise, aquela fase em que nos situamos, em plena reintegração de nós mesmos, nos bebedouros da água da vida, saciados e felizes. Vencido o passado, o espírito defronta a luta da própria afirmação de si mesmo, e a nova luta tem começo com os mesmos percalços e as mesmas solicitações do mundo exterior, interior, também. Nesta posição se acham eles, ainda. Nós, graças a Deus, já transpusemos, pelo privilégio de sofrimentos mais extensos. Fale quem quiser, Lise, mas a verdade é que o sofrimento é uma distinção. E um prêmio. E uma prerrogativa dos eleitos. E uma regalia de quem sabe viver com Jesus. Ousada tese, minha amiga. Quem sofre o grilhão de todas as tentações para manter a dignidade da vida acima das baixezas, não será uma alma valorosa. E esse valor não constitui para o espírito um privilégio conquistado por si mesmo. Esse privilégio está ou não ao alcance de todos. Não demos uma significação particularista à palavra, mas sim esse sentido universalista que transmite ao verbo uma fagulha do pensamento de Deus. Todos somos seres privilegiados, quando entendemos os divinos desígnios ao longo dos sendeiros da libertação. Mal proferir as últimas palavras, voltada para a amiga, entrou Sérgio de mansinho e, surpreendendo as duas, lépido aproximou-se de Consuelo e beijou-a demoradamente no pescoço. Esta, rapidamente, girou entre os calcanhares, encarando o esposo de frente. Obrigada, Sérgio, disse em tom indefinível, que tanto podia ser de surpresa quanto de longínquo agastamento. Fiz mal? Indagou sem expressão. Todo mal reside na intenção, meu amigo, respondeu Consuelo, imperturbável, brincando com o lápis que tomara de sobre a mesa de Lisiane. Sérgio, certamente, ponderou Lisiane, procurando desfazer o constrangimento que o fato provocara entre os dois esposos, estava saudoso de sua companheira. Foi quando deram entrada no recinto, como um bando de aves canoras, Marília e Clóvis e Lívia e Demenciano, acompanhados de Sileno e Miguel, cumprimentando a todos, alegremente, como se não se avistassem há muito tempo. Miguel, tão logo viu Consuelo, apressou-se, delicadamente, a cumprimentá-la, beijando de leve, num gesto de galantaria, a mão de sua amiga. Está bem, Consuelo, em suas novas funções? Indagou. Sinto-me satisfeitíssima com os trabalhos que o Senhor Aprígio me confiou. E um encanto viver entre crianças e criaturas compreensivas. E uma felicidade. Sérgio, naturalmente, acresceu Miguel, dirigindo-se, sorridente, a seu amigo, acompanha-a na sublime tarefa, prevalecendo-se da oportunidade para guardá-la avaramente. Dor sem fim é tesouro sublime. Consuelo sentiu na resposta do companheiro dileto, que jamais a tratara por aquele apelido, uma distante censura, que lhe tocou de leve o coração. Miguel percebeu o sentido intencional da expressão. Sérgio, a seu sentir, não era mais aquele nobre espírito em quem reconhecia qualidades morais incomuns. Sim, Sérgio amigo, Consuelo, e frisou a palavra, é tesouro poucas vezes encontra disso. Quem o tem a seu lado, no turbilhão deste mundo doloroso, deve viver rendendo graças a Deus,
a cada passo. Mas não os interrompo mais. Tenho incumbência a cumprir no outro setor do departamento. Até logo. Saiu, cumprimentando amavelmente a ambos. Veja lá, Consuelo, falou Marília, sempre irreverente, se não tem inveja de mim e de Lívia, que já encomendamos a Papai Noel um bebê para o próximo Natal. E riu, feliz. Os esposos não cabiam em si de contentamento e felicidade. Vocês precisam também se interessar pelo assunto, aventurou Clovis, dirigindo-se a Sérgio e a Sileno. Não lhes deem cuidado às nossas vidas, amigos, respondeu Sérgio, com a aquiescência de Sileno, pois a cada um conforme seus méritos ou deméritos. Lisiane e Consuelo permaneciam tranquilas, sorridentes, tão distanciadas quanto possível da palestra dos amigos com os esposos. A entrada de Licurgo, convocando os presentes para uma reunião no gabinete do presidente Aprígio, silenciou os circunstantes, que se apressaram a dar cumprimento à ordem recebida. Ausentes os companheiros, Licurgo, meio alarmado com as últimas palavras de Sérgio, comentou consigo mesmo, em voz alta. Spoleto não tem perdido seu tempo. Até onde irá esse pobre velho? Que quer de mim, Licurgo? Gritou-lhe Spoleto, irrompendo inesperadamente na sala. Que cesse com os seus crimes, Spoleto, respondeu-lhe no mesmo tom. De que crimes me pretende acusar? De imediato, pela morte de Felicíssimo, acusou Licurgo. E de que mais? Tentativa de homicídio na pessoa da senhora Consuelo. Provas. Tenho-as arquivadas na sua pasta de ferramentas. Aquela pasta não me pertence. A que pasta você alude, se não a viu ainda? Spoleto reconheceu ter caído em uma armadilha, mas não se deu por vencido e retrucou. Isso não prova nada. E mais alguma acusação? Infelizmente, Spoleto, os crimes morais, quais os que vem perpetrando, jogando esposos contra esposas, tomado de ciúme doentio, a socapa, são de prova mais ou menos difícil, mas você não perderá por esperar. Você cairá um dia, Spoleto, não tenha dúvida. Até lá, meu caro, estará cumprida a minha vingança. E riu cinicamente. Por que não encerra você a série de crimes que vem praticando, Spoleto? Deixe seus semelhantes em paz. Será que não tem pena de Consuelo? Olhe que a todos tem pretendido envenenar, inclusive o seu próprio chefe e esposa, que, a souberem quem é o autor das cartas anônimas que lhes chegam às mãos, é bem possível entreguem o caso à justiça. Não serão loucos de fazê-lo. Disponho de recursos que os impedirão de agir. Eles que se metam com a minha vida. Mas eu tenho provas, Spoleto. Indícios tão somente. Junte-se a eles e verá. Juntar-me-ei em tempo hábil, Spoleto, e você vai arrepender-se. Para salvar a honra de criaturas inocentes, posso até assumir o papel muito desprezível de delator. E não me venha pedir clemência. Spoleto, tomado de súbito pavor, pretendeu correr atrás de Licurgo, mas não o conseguiu. Estava como que chumbado ao solo, incapaz de locomover-se, e se o pudesse fazer já não encontraria, pois abandonara o recinto arrebatadamente. Chegado que foi ao escritório, Licurgo fechou-se e procurou estudar a situação que defrontava. Consuelo e Lisiane sofrem, pensou. As cartas anônimas que Spoleto endereça todos os dias a Sérgio, Sileno, Consuelo, Lise, Aprígio, Miguel, Dona Maria, Major Gabriel e tia Gervásia, e até mesmo ao tenente Pompeu, estão produzindo os efeitos visados pelo missivista. Tenho a impressão de que a situação é desesperadora. São todos bravos espíritos, de enfibratura moral inderrocável, mas a maldade é sempre a gota d'água que perfura lentamente. E é imperioso tomar uma medida. Spoleto continuará em sua faina devastadora. Não é mais dono de si. É, nesta altura, um escravo da treva. E enquanto Licurgo repassava um programa de trabalho que já esquematizara com o objetivo de frustrar os novos planos de Spoleto, Sérgio, de volta da reunião administrativa a que assistira, enlaçava Consuelo pela cintura e, beijando-a repetidas vezes,
segredava-lhe. Não posso mais viver longe de você, Consuelo, mesmo que seja um minuto. Meu amor já é um desespero. Consuelo ouvia a revelação, alarmante em face dos compromissos por ambos assumidos livremente, entre resignado e triste, mas de alma confiante e serena. Seria ocioso fazer menção a seus deveres conjugais perante as leis humanas. Conhecia-os sobejamente. Entretanto, deparava-se-lhe um problema de consciência, a que seu esposo não era estranho. Assumimos, meu bom amigo, diante do mais alto, os riscos de uma empreitada talvez sem precedentes e quietares vida espiritual do planeta. Conheço-a porque a sinto no âmago do ser. Entretanto, se a identifica no fundo da alma, a responsabilidade dos dois avulta de gravidade, com vistas à nossa posição espiritual assumida, Sérgio amigo, sem coação nem constrangimento moral. Todavia, e tanto mais cresce de valor nosso belo ajuste quando é certo que viemos à carne, neste departamento da vida infinita, em missão específica de pioneirismo espiritual que, cumprida, nos outorgará a felicidade de não trair a própria consciência, nem de decepcionar aqueles que nos ajudaram na obtenção da sublime oportunidade. Sérgio não falou mais, mas continuou laçando mais fortemente a esposa, em manso passeio pelo recinto, beijando-a de vez em quando. Ao fim, Consuelo, com extremos de delicadeza, desvencilhou-se de Sérgio, justificando-se. Tenho que cumprir algumas ordens do Sr. Aprígio relativas ao fichário dos menores do Instituto. Perdoe-me a ausência temporária. Beijou-o carinhosamente na face e retirou-se. Sérgio ficou imóvel no mesmo lugar em que o deixou Consuelo. Nunca soube quanto tempo permaneceu na mesma posição. Seus pensamentos se sucediam num tropel vertiginoso, queimando-lhe a mente desorientada. Encontrou-o, nesse estado de alma, a figura irônica de Spoleto. Que abstração é essa, meu amigo? Que? Perguntou, sobressaltado, voltando-se para seu novo interlocutor. Pergunto-lhe por que tão longe daqui pelo espírito. Alguém o magoou? O esposo de Consuelo não respondeu. Continuou entregue aos seus pensamentos, distante, inconformado com a atitude estranha da esposa. Era verdade que firmara o compromisso de casar-se com Consuelo apenas para que, trabalhando juntos na mesma tarefa, obrigados por vezes a se ausentarem, no turno da noite, sozinhos, no desempenho de deveres múltiplos, não fosse a sua conduta objeto da maledicência, e ainda, o que era de suma importância para os seus destinos, dentro da incumbência específica que os trouxera à crosta, porque se sabia irmanada Consuelo para exemplificar na terra aquele sublime amor que liga as almas à revelia do sexo. Deu alguns passos sem direção certa, e após, ignorando a presença do difamador de sua esposa, saiu do apartamento, como um sonâmbulo, rumo ao trabalho. Consuelo atendia, naquele preciso instante, ao serviço que lhe estava afeto. Vendo entrar, sorriu para o companheiro, endereçando-lhe delicado gesto coça-mão. Ele sorriu também e, de imediato, entregou-se ao serviço. Sileno, mais adiante, senho fechado, movimentava-se diante de um arquivo de aço, catalogando papéis de importância. Lisiane estava ausente, em curta visita à tia Gervásia, que aniversariava naquela data. Não podia deixar de passar este dia com a senhora, dizia, abraçando-a carinhosamente. E como anda você de vida matrimonial? Indagava. Ora, titia, a senhora sabe que os homens são muito difíceis, exigentes, ainda que inflados de nobres intenções. Rogério é que dizia muito bem. De boas intenções o inferno está repleto. No começo deve ser assim mesmo. Silenciou para prosseguir depois, como quem se lembra de uma coisa importante. E Sileno ficou meio triste quando Dimenciano, o meu querido paizinho, e Clóvis anunciaram que vão ser pais pelo próximo Natal. Mas eles, os que não vão ser pais, Sileno e Sérgio, também devem estar radiantes, pois não estão a servir de papaizinhos a uma multidão de pequenos do lar de Maria. Crianças que não têm pais carnais. Lisiane não respondeu. Mas Gervásia não se conteve, e atirou-lhe a pergunta crucial.
inconformado com a situação que a princípio aceitara com tanto ardor e entusiasmo cristã. Inconformado, não, titia, e resignado. Não sei que diferença existe entre as duas significações, contraditou, com alguns muxoxos. Sérgio também é um irresignado. Eu sabia que tanto Sileno quanto Sérgio não se resignariam. Queira Deus não leve Spoleto essas duas criaturas a atitudes menos dignas. Neste particular as mulheres são mais fortes, renunciam com mais facilidade. E a senhora, titia, continua recebendo cartas. Invariavelmente, uma por semana. Olhe que o senhor Spoleto há de ter uma verba especial em seu orçamento, para estar a gastar dinheiro com esse esporte estranho e indigno. Ontem, porém, ele recebeu dele, em plena rua, na hora de maior movimento da tarde. Que fez a senhora, titia? Inquiriu Lisiane, alarmada. A coisa mais simples do mundo. De posse da última missiva, saí, na certeza de encontrá-lo a caminho do escritório. Conheço-lhe os hábitos de velha raposa burocrática. Bem em frente de um armarinho muito visitado por senhoras, eis que me surge a figura repelente do velhote. Retirei da bolsa a carta e, rasgando-a em pedacinhos, gritei-lhe: velho infame, restitui-te à imundície de teus insultos. E joguei-lhe no rosto, que se fizera lívido, os pedaços do instrumento de sua difamação. Mas não ficou somente aí o meu esforço. Vibrei-lhe tremenda bofetada nas bochechas flácidas e, como guerreira vitoriosa, abandonei, garbosa, o campo de batalha, deixando-o entregue ao seu ridículo. Rematando, Gervásia soltou gostosa gargalhada, demasiado forte para não ter seu fundo histérico. Mas, titia, isso não se faz, exclamou Lisiane, cobrindo o rosto com ambas as mãos. E acha você que o que Spoleto faz está certo? Naturalmente, não. Mas devemos perdoar, titia. E, paralelamente, ensinar. Fez-se silêncio. Garanto-lhe, Lise, voltou a falar tia Gervásia, que não receberei mais cartas anônimas. A minha caridade é meio áspera, Lise, mas, que merecia e merece um tipo daquele que late. Nem você nem Consuelo fariam isso. São almas evoluídas, e vibram em outras faixas espirituais. Sou muito atrasada, e a justiça ainda não pode prescindir destes pobres instrumentos ignários. De sua manifestação, neste mundo. Pelo menos, a senhora é sincera, mas creia que não aprovo o seu ato. O senhor Spoleto, titia, não perde por esperar mais um pouco. Ele está hoje na fase da semeadura, mas quando soarem as trombetas do destino, conclamando cada um de nós a colheita, quanto pranto não terá que verter na dura luta das recapitulações dolorosas. Para, como lá dizem os outros, morrer de dor, basta-lhe a própria sementeira infeliz. Não acresçamos aos padecimentos de nossos pobres irmãos o peso de nossa vingança, minha querida titia. E lançou-se-lhe nos braços, dizendo: perdoe-me, titia, o desabafo. Não me leve a mal. Não tive a intenção de ofendê-la. Veja como não sou nada, neste mundo. Com que direito posso censurá-la, titia? Hoje perdi o meu salário. Bobinha, disse Gervásia, beijando-a. Você não imagina a beleza da lição que me deu. Ó, seu salário não está perdido, Lise, minha boa Lise, recebo a advertência carinhosa como um presente do céu. Vejo que fiz mal. Entretanto, nunca é tarde para o arrependimento sincero e reabilitador. Vamos tomar agora um cafezinho e esquecer o incidente. Perdoou-me, então, titia? Tolinha, quem deve pedir perdão aqui sou eu? Pergunto neste momento. Estou perdoada. Lisiane não respondeu. Levantou-se, fitou tia Gervásia com humildade e carinho, e, ajoelhando-se aos seus pés, beijou-lhe a fímbria do vestido pobre, evocando aquela cena que o Evangelho do Reino registrou, quando da passagem do Divino Mestre pela escuridão de nossos pecados. Abraçaram-se demoradamente aquelas duas almas nobres, quando deu entrada, sem fazer-se anunciar, o esposo de Lisiane. Deparando-se-lhe o formoso quadro, estancou e saudou-as, humildemente.
Sou bem-vindo. Todos são bem-vindos a esta casa, respondeu Gervásia, apertando-lhe a mão cordialmente. Sente-se, Sileno. Veio buscar Lise? Lisiane, no momento, já estava ao lado do companheiro, a quem beijou carinhosamente. Sim, tia Gervásia, pois o tesouro longe do dono pode ser arrebatado por algum pirata. Não posso viver ausente de Lise. Tem ciúme dela? Propriamente, e ciúme, não. Um certo cuidado pela esposa que o destino me concedeu. Para mim, Sileno, isso é ciúme. Nós, as mulheres, temos intuição clara dessas coisas. Não estou aqui, porém, para censurá-lo. Vivo a minha vida que se vai apagando nos desenganos do mundo, rumo à verificação de meus imensos débitos para com a justiça infalível. Se não desempenhei meus deveres e de mulher cristã, fiz o que pude. Urge repetir, Sileno amigo, a sentença evangélica. Muito se pedirá a quem muito houver recebido. E minhas mãos estão vazias. A única coisa que levo nelas é a aspereza que o trabalho honesto lhes imprimiu. Que o Senhor Jesus tenha pena de nós. Quando Gervásia terminou a nobre confissão, Lisiane chorava em seus braços. O divino amigo sabe que a senhora foi uma filha exemplar, uma esposa digna e, para mim, mãe como aquela que mais o seja. Sileno permanecia mudo. Depois que a esposa proferira as últimas palavras, falou tão alheio ao momento, de um modo tão curioso, que tia Gervásia sentiu indefinível angústia agasalhar-se em seu coração. Tia Gervásia divaga, minha doce Lise. Vamos para casa. O nosso lugar é no instituto e no lar. Precisamos viver um para o outro. E da lei de Deus e da lei dos homens. Venha, querida. Voltando-se para tia Gervásia, despediu-se, sem qualquer manifestação de cordialidade. Adeus, dona Gervásia. Grato pela acolhida. Que Deus lhe relembre sempre a sua bondade e o seu amor. Obrigada, Sileno. Igualmente esteja o Divino Senhor sempre presente à sua consciência, porque sem a vigilância desta os compromissos assumidos rolam por terra, tão ruidosamente como nosso próprio orgulho no arremate de nossa passagem pelos desvãos das oportunidades canceladas e sem proveito. E que Jesus ilumine os seus passos, Lise querida. E abraçou-a já saída da casa, arrastada por Sileno. Quando a viu longe da casa que a sua alegria de criança dócil iluminava, não conteve o pranto convulsivo, falando enquanto chorava. De novo, só, meu Deus. Que digo, meu Deus? Como só, se vivo a acalentar-te, Senhor, no fundo do coração sofredor, desde que me agraciaste com a solidão mais penosa e o desterro mais profundo. Limpou as lágrimas e, mais serena, continuou, exaltada em sua fé. Se os meus tristes pensamentos não te profanassem a sacrossanta essência, ó meu Senhor da vida infinita, diria que te sinto na substância do próprio ser, nesta hora de agonias que a imperfeição humana instalou nas almas delicadas que transitam pelo braseiro do mundo, como sentiria o mais sublime dos filhos que o teu divino amor gerou no santuário da mãe mais pura, no seio da mãe perfeita. Ele levou-a, Senhor, para longe dos meus braços, que se partem como lenho seco, finda a tarefa da jornada afanosa. Não choro por mim, Senhor, que sou erva afanada, joio queimado na seleção de tua seara. Choro por ela, que era a candeia acesa da minha velhice desamparada. Não a tenho mais na desconsolação do meu penar. Era uma luz no meu caminho. A doçura do céu no amargor da provação mais aflitiva. Se o resto dos dias dolorosos que me faltam vencer significar alguma coisa na preservação da pureza de alma tão sublime, retira-os da serva inútil, Senhor, por amor de Lisiane. Exausta, apoiou-se à porta da rua, olhando o casal que se afastava na distância. Lisiane olhava, arrastada pelo esposo que estugava os passos rumo ao lar de Maria, voltando-se de vez em quando para trás, buscando fixar na alma, pela eternidade, a figura magra e delicada de tia Gervásia. Eis, porém, que Sileno, num gesto infeliz, quando pretendia contornar a esquina próxima, foi apanhando violentamente por um ônibus e jogado à distância,
desacordado. Lisiane estacou a meio metro do veículo, lívida, muda, incapaz de locomover-se diante da cena que a tomou de verdadeira estupefação. Gervásia, imaginando o que acontecera, saiu a correr, chegando precisamente no instante que populares atendiam Sileno. Com auxílio deles, meteram-no em um táxi e arrumaram para o hospital. Sileno achava-se em estado de choque. Pelo exame superficial procedido pelo médico de plantão, havia fraturado a bacia. Seu estado era delicado. Uma hora depois, a família Prígio, os colegas da vítima e as amigas de Lise achavam-se no estabelecimento, a fim de conhecer a extensão do fato. Somente à noite se veio a saber do resultado de todos os exames a que Sileno fora submetido. Confirmaram-se as declarações do profissional que o atendera logo após a ocorrência. Entretanto, o prognóstico era animador. A recuperação seria questão de tempo e de cuidados. Deveria permanecer hospitalizado cerca de 2 meses, ao fim dos quais as fraturas já estariam provavelmente consolidadas. Os amigos, no serviço de assistência ao companheiro enfermo, revezavam-se dia e noite. Lisiane mantinha-se ao lado do esposo, ininterruptamente, assistindo com o seu carinho e a sua extrema bondade. Todavia, Sileno surpreendeu a todos, recuperando-se lenta e penosamente. O ilíaco e o sacro haviam sido duramente castigados. 2 meses de hospitalização e assistência médica permanente não lhe permitiriam ainda o abandono do leito. Impunha-se esperar. Ao seu lado, infatigável, Lisiane era o anjo que amenizava as horas tristes e dolorosas. Um dia, arrependido, falou. A lição não podia ter sido mais oportuna e salvadora, gemeu, acariciando a mão da esposa dedicada. Não falhe nisso. Sou eu a culpada. Mas Deus conhece meus pensamentos e nunca, em nossa curta existência em comum, tive a intenção de aborrecê-lo. O culpado sou eu. Vivo agora a rezar na intimidade de minhas meditações, para que Jesus me renove a oportunidade que lancei fora, cerrando os ouvidos às exortações do alto. Como sou estúpido e atrasado. Depois de gemer um instante, levando a destra de Lisiane aos lábios ressequidos, confessou. Revi-me, em uma noite destas, Lise, ao seu lado, numa região belíssima, que me acordou doces reminiscências. Contemplávamos o maravilhoso pôr de sol. Vislumbrando ao fim embriagado o horizonte, recordei que havia dito que, se fosse um artista do verso perfeito, faria um poema subordinado ao título quando desse o crepúsculo do céu. Lembra-se, Lise? A jovem esposa limpou uma lágrima, que brilhou por um instante em seus olhos, e falou. Qual de nós poderia esquecer aquele sublime minuto de felicidade? Recuando os pensamentos, continuou. Nós esperávamos dor sem fim. Preparávamos-nos para este novo contato com a carne, no sacratíssimo propósito de uma iniciação pelos alcances da vida. Não quis dignificar a oportunidade, e hoje, Lise querida, nada mais sou que um ser frustrado na tentativa da sublimação. Não fale assim, minha vida. O acidente é tão somente um percalço da jornada. Viverá para a realização de nossa romagem pelos sendeiros traçados. Implorei a Jesus que nos renovasse, nesta hora, a oportunidade que quase deixamos perecer, por minha culpa. Sinto que o divino amigo deferiu o pedido. Você ficará bom, Sileno, e a felicidade nos surpreenderá depois, disse, tratando-o com mais intimidade. O doce vítima de meu atraso, balbuciou. Aquiete-se, Sileno. O médico aconselhou que não falasse muito. Quer dormir? Está cansado? Há nuvens no meu cérebro. Põe as suas mãos misericordiosas na minha fronte, querida. Aí. Se eu morresse, Lise, que tristeza. Sil. E tocou-lhe, de leve, a cabeça ardente com a ponta dos dedos muito brancos afilados, como espátulas de luz cariciosa, olhando para o alto. Sileno experimentou, imediatamente, em todo o seu organismo mental e físico, um fluxo de novas energias, que lhe davam uma sensação de bem-estar e de reconforto espiritual. Lisiane prosseguia em seu trabalho,
transmitindo ao enfermo querido forças eletropsíquicas, cercada que estava de nobres entidades. Mal concluíra o passe, eis que, previamente anunciados, dão entrada no aposento Consuelo e Sérgio, Licurgo e Mininha, esta sobraçando lindo ramalhete de rosas, e, logo atrás, Miguel, que se fazia acompanhar de sua mãe. Trago-lhe estas flores, senhora Lisiane, com os votos mais sinceros de pronto restabelecimento de seu digno esposo, em meu nome e de meus pais. Obrigada, minha filha, respondeu emocionada, enquanto recebia as demais visitas e as acomodava à roda do leito de Sileno. Agora, Mininha, pediu Licurgo, contes aos nossos bons amigos o seu lindo sonho desta noite. Audiolivro realizado pelo canal Surya Chand Audiobook. Mininha olhou para todos, sorrindo. Consuelo sorria, feliz, entre Miguel e Sérgio, enquanto Licurgo ficava ao lado de Dona Maria, a benfeitora de todos. Sonhei que caminhava, sozinha, meio assustadiça, em uma grande cidade, onde havia muitas crianças que brincavam em imenso jardim, tão lindo que os pequenos pareciam anjos acompanhados de santos. Havia moças e rapazes. Oh, como eram bonitos! Fiquei tonta com tanta beleza, e encostei-me em uma árvore, cujas folhas de prata pareciam refletir estranha luz vinda do céu. Estava embevecida na contemplação do maravilhoso cenário, quando uma criancinha de meu porte, pequeno e louro como Jesus menino, se aproximou, sorriu para mim, e perguntou-me de onde vens tu? A sua voz tinha acentos suaves e doces e ia direto ao meu coração, como se fosse uma melodia espiritual partida de instrumentos celestiais. Em vez de responder-lhe, perguntei: Você é Jesus? Ele sorriu para mim, como Jesus devia sorrir para as crianças. Era tão lindo, mas não me respondeu. Senti que devia segui-lo, arrastada por uma doce vontade de acompanhá-lo por toda a eternidade. Pegou-me pela mão. Não senti mais nada. Só sabia que voava com ele. A cidade ia ficando para trás, com os seus habitantes, os seus templos, as suas escolas, os seus jardins, a sua música, os seus cânticos. Depois descemos, ele sempre sorrindo, até que entramos no lar de Maria. Descansou um pouco, e suspirou, sorrindo para Licurgo. Conta o resto, paizinho. Sim, querida, conte o final do seu lindo sonho. Quando ficamos a sós, no salão grande do senhor Aprígio, ele pediu-me que olhasse para a porta do gabinete. Olhei. Vinham entrando o senhor Aprígio e Dona Maria. O senhor Sérgio e Dona Consuelo. O senhor Miguel entre a senhora, e apontou para Dor Sem Fim, e seu esposo. O senhor Sileno e a senhora, Dona Lesiane. O senhor Clóvis e Dona Marília. O senhor Demenciano e Dona Lívia. Estas duas traziam ao colo duas crianças recém-nascidas, filhinhos seus. Ninguém nos via. Chegados ao meio do salão, ficaram parados como quem espera por alguém. Foi quando entraram, cantando, todas as crianças do lar de Maria. Era um canto semelhante ao que tinha escutado na cidade aonde me levou o sonho. O menino louro transfigurou-se lentamente. Eu olhava, encantada, quando ele começou a crescer, a crescer. Era alto e belo. Cabelos longos, cor de azeitona verde, caindo sobre os ombros. Pareciam de luz e seda. A barba enfeitava-lhe o rosto formoso. Seus olhos eram macios, lúcidos e doces. Suas vestes eram brancas e translúcidas como a névoa que a gente vê, nas manhãs de sol, nos píncaros das serranias. Elevou a destra diáfana, de onde manavam claridades que me tocavam a alma venturosa. Abençoou a todos e, olhando-me, como o meu paizinho me olha sempre quando me põe sobre os joelhos, disse: Filha, se não tivesses pai nem mãe, a quem escolherias para te amparar na terra, dentre essas nobres mulheres que servem de mãe a essas pobres crianças? Fitei a todas, e escolhi as senhoras Consuelo e Lisiane, mas antes que eu falasse, que eu lhe pudesse indicá-las, Jesus sorriu para mim, colocou os 2 lírios de luz de suas mãos sobre a cabeça das duas e voltou a ser criança como eu, para, em seguida, encaminhar-se para a porta de saída. Corri atrás, quase gritando:
Leva-me contigo, Senhor. Ele, porém, transpôs a porta, sorriu para mim e, num gesto inesquecível, abençoou-me, desaparecendo. Quando Meninha terminou a narrativa, ninguém quebrou o silêncio com que fora ouvida. Acariciada por Licurgo, ela falou de novo. Como seria belo viver com Jesus, eternamente. Todos vivemos com ele, eternamente, Meninha, disse docemente Dor sem fim, dela aproximando-se, beijando-a e passando-lhe as mãos sobre os belos cabelos encaracolados. Foi assim que ele me abençoou, confessou tão debilmente a filha de Licurgo, que foi ouvida somente pela esposa de Sérgio. Os demais apenas lhe adivinharam as palavras. Sileno olhou significativamente para Sérgio, que lhe compreendeu o pensamento. Do mesmo modo, Lisiane e Consuelo. Foi Sileno quem tomou a palavra para declarar de modo categórico. São a doente, se Jesus me permitir, serei, com Lisiane, pai de todas as crianças que a direção do lar de Maria me confiar. Assim também nós, falaram a um só tempo Consuelo e Sérgio. Hoje, Jesus nos visitou pela mão de Meninha, disse Dona Maria, olhando intencionalmente para Licurgo. Este correspondeu ao olhar e agradeceu com um gesto que só ela percebeu. E desviando seus olhos, pousou-os nos de Lisiane, que o fitava também, docemente. Nunca Licurgo se sentiu tão feliz em sua vida. Ao tratamento médico intensivo e bem orientado de Sileno, aliou-se o espiritual confiado a Lisiane e Consuelo, médiuns curadores de recursos estupendos, que durante mais de 90 dias se revezaram na assistência ao enfermo querido. Abandonando o estabelecimento hospitalar completamente restabelecido, embora não pudesse dispensar o uso de uma bengala, entregou-se afanosamente ao cumprimento de seus deveres no lar de Maria. Tornou-se um dos mais eficientes colaboradores de Aprígio. Quando os pequenos o viam, arrimando-se à bengala, entregue à sua faina ao lado da esposa que o adorava, prorrompiam em aplausos, gritando: "Lá vem o titio da bengala!" Então, sentava-se no meio das criancinhas, descansava a bengala sobre as pernas e contava histórias ali mesmo improvisadas, nas quais sempre achava pretexto para criar uma personagem, um moço de 20 anos, que fada perigosa fizera cair de um barranco, fraturando as pernas e os braços. E a arrematava. Um acidente semelhante ao meu. E o moço era do meu porte, e tinha sonhos loucos como eu. Mas o titio é tão bom. Diziam. Só Deus é bom. Lisiane não o deixava nunca. Quando terminava as suas narrativas e voltava ao serviço, sempre amparado na bengala, a esposa dizia: "Por que persiste, Sileno, em incluir-se em todas as historietas que conta aos pequeninos? Desde o meu feliz acidente, um presente da divina munificência, gosto de vigiar meus pensamentos e policiar as minhas atitudes." Lisiane silenciava, compreensiva. Um dia, quando percorria o instituto, a serviço, esbarrou com Espoleto, que quase o derriba, quando, perseguindo Consuelo, procurava alcançá-la antes que entrasse em seu escritório. Diabo! Sempre tem um demônio a atrapalhar meus passos. Mas foi de pouca sorte, desde que a moça já se fechara em seu gabinete. Maldito aleijado, berrou, possesso, atirando os punhos fechados na direção de Sileno. Este sorriu e, tranquilamente, continuou seu caminho, murmurando para dentro de si: "Graças a Deus, já ganhei o dia." Felicíssimo era, verdadeiramente, um homem feliz. Doença é pecado, mas do lado do avesso é felicidade. Eu sou um homem feliz. O cão da fábrica tinha razão. Conversando sozinho? Perguntou Consuelo, voltando de sua sala de trabalho com alguns papéis nas mãos. Como sabe que estou conversando comigo mesmo? Sente que falava consigo mesmo a propósito de Felicíssimo. Ele era um homem feliz, Consuelo. E Felicíssimo era o seu nome. Olhou em derredor, e confidenciou. Viu, ainda há poucos instantes viu. "Oh, maravilha!" exclamou Sileno, apoiando-se na bengala. "Como se apresentou a você?" "Ereto, belo, sereno, sorrindo como quem sorri para um amigo que volta de longa viagem."
Mas foi por alguns segundos. Estendeu o braço na direção do escritório do Sr. Spoleto, e desapareceu. Sileno olhou para a mesma direção. O chefe da contabilidade acabava precisamente de chegar à porta do gabinete. Não conteve um gesto de enfado, mesmo de ciúme, quando viu Consuelo a conversar com Sileno. O pobre velho está a espreitar-nos, minha amiga. Ainda agora, para alcançá-la, quase me deitou ao chão, na pressa de seguir-lhe os passos, mas a sorte não o favoreceu. Sorriram ambos, compreensivos, o que levou Spoleto a abandonar arrebatadamente o posto, batendo fortemente com a porta. Tem ido os amigos à casa dos velhinhos? Indagou Sileno. Sim, pontualmente. E, sempre que vamos, o encontramos pelas imediações, a fiscalizar-nos os passos. As mesmas desconfianças. Invariavelmente. Tia Gervásia, que também havia recebido as missivas anônimas, agrediu-o, em plena rua, na hora de mais movimento, contou-me Lise. Não soube do fato. Sim. Tia Gervásia é uma mulher decidida. Na mesma hora em que se desenrolava esta ligeira palestra, tia Gervásia recebia a visita do tenente Pompeu, que, a pedido do major Gabriel, vinha a explicitar a sua presença a uma sessão mediúnica, que se realizaria daí a alguns dias, na residência improvisada do casal de velhinhos, aonde, muitas noites, ia ter a família Prígio, acompanhada de abnegados trabalhadores do espiritismo. Recebido amavelmente pela dona da casa, o tenente Pompeu, com o indefectível cravo vermelho na lapela do casaco bem passado, sentou-se cautelosamente na cadeira indicada por tia Gervásia, para não alterar o friso da calça de alpaca cinzenta, que lhe caía admiravelmente. Tirou os óculos para limpá-los vagarosamente, com um pedaço de camurça que retirara do próprio estojo, e depois de bafejar as lentes demoradamente, virou-as de um lado para outro, e dando-se por satisfeito com a inspeção, colocou-os cuidadosamente sobre o nariz meio avantajado. A seguir, dando um toque no laço da gravata, e passando a mão pelos cabelos já um tanto raros, falou. Pois, dona Gervásia, o que me traz aqui não é somente o convite que nosso confrade Major Gabriel lhe envia por meu intermédio, para assistir à sessão que vamos realizar em casa dos velhinhos, na próxima quinta-feira, às 21 horas, como também a satisfação de vê-la e cumprimentá-la. Acostumei-me a rever, periodicamente, os amigos, especialmente em se tratando de uma senhora a quem muito prezo, e cuja amizade é, para mim, demasiado preciosa. Pigarreou, levou a mão ao laço da gravata, deu um retoque no vinco da calça de alpaca, procurando imprimir aos gestos o máximo de naturalidade, e sorriu para Gervásia. Agradeço-lhe de todo o coração. Não há de quê. Interrompeu. Ponto a gentileza do convite e bem assim as amáveis palavras. Sou muito feliz em não ser esquecida pelos companheiros de doutrina. Obrigada, meu tenente. Linda frase que me fez lembrar os velhos tempos da caserna. Meu tenente. Meu capitão. Um gozo relembrar. Mas, a propósito, dona Gervásia, Sileno já retomou a atividade no lar de Maria. Graças a Deus, estão ambos, Sileno e Lise, engajados, para servir-me de uma expressão militar muito repetida por meu saudoso Rogério, e de seu inteiro agrado, tenente, na luta pela criança abandonada. É efetivamente, muito de meu gosto, respondeu, fitando, generosamente, tia Gervásia, e dando uma olhadela de esguelha para ver se o cravo ainda permanecia em posição de sentido na lapela esquerda. Verdade é que Sileno não se recuperou inteiramente. Caminha com dificuldade, apesar da bengala. Mas é um moço extraordinário. E isso, dona Gervásia, cada um tem a sua sina. Veja a senhora. Eu, com os meus 60 e poucos, sinto-me forte, saudável, sem qualquer achaque. Estou como se andasse ainda pela casa dos 30. Sou uma fortaleza. Sou um homem fortíssimo, dona Gervásia, pois não. Mas me poupo, isso sim, não resta dúvida. Muitos até não me dão a idade que tenho, sim, senhora. Meus parabéns, tenente, meus parabéns.
Que Deus o concebe assim. Muito obrigado, Dona Gervásia, respondeu, satisfeito, passando a mão direita pelos escassos cabelos, e cuidando do vinco das calças, ao mesmo tempo que relanceava o olhar pelo cravo vermelho, que ainda estava na posição de sentido. Depois de alguns segundos, indagou, sorrindo. A senhora, por exemplo, começou, tropeçando um pouco nas palavras, embora não tenha mais de 40, é de uma apresentação e vitalidade exuberantes. E uma felicidade ter-se saúde, não acha, Dona Gervásia? Sim, tenente, mas não creia que eu seja tão forte como pensa. Tenho, é verdade, a minha saúde, graças a Deus, e pretendo conservá-la, dedicando-me aos fazeres domésticos e ao espiritismo. Pompeu, aproveitando um instante de distração de Dona Gervásia, limpou com a própria mão uma partícula de pó que caíra na biqueira do sapato de verniz muito brilhante, e fez a pergunta que lhe coçava na garganta como uma amigdalite rebelde às embrocações. E, desde que enviuvou, nunca mais pensou em casar? Oh, Tenente Pompeu, absolutamente. Não se ama senão uma vez na vida. Perdoe-me, Dona Gervásia, se volto a discordar de seu ponto de vista. Ama-se sempre, porque é da lei que se ame a Deus e ao próximo. Referi-me ao amor, tendo em vista o matrimônio. Sim. Sim. Tem razão, tem razão. O matrimônio. Consertou o nó da gravata, corrigiu o vinco da calça, relanceou os olhos pelo cravo, que continuava no mesmo lugar, e viu-se no brilho dos sapatos. E o senhor, Tenente Pompeu, indagou, curiosa, é avesso ao casamento, ou não encontrou a alma ideal em sua mocidade? Não sou um celibatário impenitente, respondeu, meio contrafeito, mas acontece que só agora se me despertou o coração para o amor conjugal. Meio tarde, não acha? Forçado a confessar que a senhora não deixa de ter razão, replico, todavia, que nunca é tarde para se amar, visto não ser a idade, propriamente, um óbice. No máximo, uma desvantagem sem maiores consequências, quando um dos cônjuges é apreciavelmente menos moço. Tenente Pompeu fitou significativamente Dona Gervásia, e esperou que ela o tivesse compreendido. Nesta altura de nossa andada planetária, devemos preparar-nos para a caminhada de toda a viagem. Que pessimismo, meu Deus! Não diga isso, Dona Gervásia. Eu, que sou um pouco mais idoso que a senhora, e não penso em semelhante coisa. O pessimismo não se coaduna com a nossa condição de espíritas. Olhou-a, esperançado, mirando-se nos sapatos brilhantes. Não é pessimismo, Tenente Pompeu. Eu, pelo menos, encaro minha situação de viúva como uma determinante de minha peregrinação pela terra. Bem, não briguemos por isso, respondeu sorrindo, um tanto encabulado. Respeito seu ponto de vista, embora não concorde com ele. Estamos quites, Tenente Pompeu. O senhor se casaria se achasse quem se submetesse ao ônus do casamento nesta fase de sua vida. Eu, absolutamente, não casaria com a idade que tenho. Sou uma velha. Não diga isso, Dona Gervásia. E um absurdo. Velha. Que barbaridade. Para mim não seria um empecilho nem um impedimento inarredável. Sorriu e consultou o relógio. Arranjou os punhos da camisa que teimavam em aparecer quase 10 centímetros fora do casaco de alpaca. Mas Dona Gervásia olhava distraidamente para a rua. Tenente Pompeu, derrotado no primeiro ataque, levantou-se, dizendo: já cumpri a missão que me trouxe aqui, a qual me proporcionou minutos de indizível satisfação, e espero vê-la em nossa sessão, quando terem oportunidade de trocar mais algumas ideias com a prezada amiga e companheira de solidão. Dona Gervásia sorriu, benévola. Apertou-lhe a mão e, ofertando-lhe a casa, acompanhou até a porta. Tenente Pompeu saiu aprumado, levando algumas esperanças na vitória de sua justa causa sobre o coração de Dona Gervásia. Ela cederá, ou não me chamarei mais Tenente Pompeu. Ao enunciar a frase, eis que se lhe depara Spoleto em um banco da praça, a conversar animadamente com um indivíduo de má catadura,
que envergava uma sunga mescla suja de carvão e óleo, das comumente usadas pelos trabalhadores de oficinas mecânicas. A princípio, quis surpreendê-lo no colóquio com o operário, mas desistiu do intento. Entretanto, se Pompeu levasse avante o seu desejo, a palestra lhe revelaria assunto de grave importância. Desejo apenas que me forneça a bomba relógio pela quantia ajustada. Não haverá perigo algum para você. Jamais trairei o sigilo do negócio. Depois, meu amigo Saldanha, quem vai colocar a bomba sou eu mesmo, contando, para isso, com um criado da casa, homem de minha inteira e absoluta confiança. Não lhe dê cuidado ao resultado. Mas veja, Sr. Spoleto, que o engenho pode atingir inocentes. Quem vai matar sou eu, Saldanha. Não esqueça, porém, que a bomba será feita por mim, para fim criminoso. Descoberto o autor do delito, a justiça também vai alcançar o fabricante. E perigoso, Sr. Spoleto. Tenho medo, francamente. Quando foi que ganhou tanto dinheiro em sua vida? Dou-lhe pela bomba 20.000 cruzeiros, e ainda acha pouco. Sei que é uma boa soma, mas a gente tem mulher e filhos. Você é um perfeito idiota. Saldanha baixou a cabeça, riscou com o bico do sapato o solo sob seus pés, e, ao fim, falou, ponderando sensatamente. O que me dói é que vão morrer criaturas inocentes. Não há ninguém inocente no mundo, Saldanha. Todos nós somos criminosos, por isso andamos por este vale de lágrimas, pagando as dívidas de outras encarnações, como lá dizem os espiritistas. Às vezes, Deus se serve da gente para castigar os criminosos. E uma teoria dos partidários do espiritismo. Está enganado, Sr. Spoleto, com essa teoria arrasadora. Deus castigando? Deus matando? Que é isso? Olhe, seu Saldanha, vamos deixar de filosofias, voltar ao nosso negócio. Com filosofia ninguém enche barriga. Aceita ou não aceita? Saldanha pensou um pouco e deu a resposta. Aceito. Mas transfiro para o senhor o meu crime. Que todas as consequências caiam sobre a sua alma. Aceito tanto os meus quanto os seus pecados. Nasci para acumular, tanto dinheiro como pecado. Desde criança que vivo assim. Se ainda vivessem os meus pais, poderia recuar, e ser um homem razoavelmente feliz. Mas não tenho ninguém no mundo. E a sua esposa e os seus filhos? A que horas vai me dar a bomba? Cobrou, ignorando a pergunta de seu cúmplice. Logo à noite. Ou quer para mais adiante? Bem, espere lá, respondeu, calculando para quando desejava o engenho mortífero. Para quarta-feira, Saldanha. Às 20 horas. Acerte para que a explosão se dê precisamente às 22 horas em ponto. Combinado? Puxa, seu Spoleto, o senhor é um homem frio, comentou o autor da bomba. Você não tem nada com isso. Ganhe o seu dinheiro e dê o seu saber ao diabo. Não lhe estou pedindo juízo sobre o meu feitio moral. E que eu não teria coragem de colocar a morte na casa dos outros. Mas engendra a morte, que, no fundo, é a mesma coisa. Saldanha recebeu a metade do preço ali mesmo, comprometendo-se Spoleto a entregar-lhe a outra metade na noite aprazada. Despediram-se. O chefe da contabilidade tomou seu destino, esfregando as mãos de contente, enquanto Saldanha o fitava, de longe, falando consigo mesmo. Que velho insensível, meu Deus! E capaz de matar o pai e chorar um ano. E dando de ombros, murmurou, partindo para sua oficina. Sua alma, sua palma. Alguns assassinam e vão chorar no velório. Ao chegar à fábrica, Spoleto dirigiu-se para o seu gabinete e, tirando o casaco, entregou-se aos afazeres da profissão. O calor sufocava. Levantou-se, ligou o circulador de ar, cerrou as persianas, sentou-se numa poltrona, e, relaxando o corpo, adormeceu tomado por invencível sono. A brevíssimo trecho, viu-se em pé, ao lado do próprio corpo. Achou graça do fenômeno. Deu alguns passos pelo recinto, chegou à janela, voltou, foi à porta do gabinete, viu os auxiliares entregues ao trabalho. Spoleto quis ir até lá.
Entretanto, estranha vontade o retinha no mesmo lugar. Fez um tremendo esforço para locomover-se, e o conseguiu por fim. Estacou diante de um dos auxiliares, sorrindo, e estendeu o braço para alcançar-lhe o rosto, num gesto de quem queria desviar-lhe a atenção. Todavia, o rapaz trabalhava concentrado no serviço, pensamentos dirigidos para o dever que o identificava com a função, e ignorou a presença do chefe. Spoleto sentiu vontade de voltar ao seu escritório, e voltou. Ao penetrar no recinto, estacou, assombrado. Ao seu lado, ou melhor, ao lado de seu corpo adormecido, estava o espírito de Felicíssimo. Mas de outro Felicíssimo. Erecto e belo, fisionomia serena e risonha, cabeça um pouco levantada, trajando uma roupa branca de tecido leve. Fitava Spoleto. Este não podia articular palavra. Boquiaberto, tomado de visível estupefação, continuava imóvel, como se alguém o tivesse chumbado no mesmo local. Felicíssimo rompeu o silêncio, e falou-lhe brandamente. Senhor Spoleto, ainda é tempo de recuar. O chefe da contabilidade quis falar, mas Felicíssimo fez-lhe significativo gesto com a mão. Está o amigo tecendo um destino desgraçado para si mesmo. A cadeia já vai extensa e o envolve irresistivelmente, pontilhando de dores e penas o caminho que amanhã percorrerá, quer queira, quer não. Artífices de nossos destinos, colheremos, inflexivelmente, o produto de nossa sementeira. Não prossiga. Não atraiçoe a si mesmo, nem espere tranquilidade praticando o mal. Um dia me agradecerá. Quando Spoleto pôde falar, Felicíssimo desaparecera. Acordou estonteado e murmurou. O calor está me deixando alucinado. Deu alguns passos, sentou-se na cadeira giratória e mergulhou os sentidos no trabalho. Era um funcionário zeloso, competente, honesto e digno. A despeito dos defeitos, era pai exemplar e esposo dedicado. Às vezes, queixava-se a esposa, por nunca haver tido notícias dos pais, de quem se havia separado desde mocinho. Se tivesse ainda meu pai ou minha mãe, refugiar-me-ia em seu amor, e nada me faltaria, dizia a si mesmo, em horas atribuladas. Não sei que força desesperada me arrasta para consuelo, falava frequentemente para dentro de si. Via um dia, e o demônio a ela me acorrentou pela eternidade. Jurei que não será de ninguém, não sendo minha. Seu destino é o morrer às minhas mãos. Por vezes, a esposa o interpelava, quando o surpreendia a falar sozinho. Respondia que o trabalho na contabilidade o exauria. Ela silenciava e ficava com pena do marido. Quase a hora de fechar o escritório, apareceu-lhe, à porta do gabinete, Miguelino, o serviçal da casa dos velhinhos. Posso entrar? Perguntou. Entre, Miguelino, ordenou. Este encaminhou-se para a mesa de trabalho de Spoleto, imobilizou-se à frente de seu cúmplice, e disse. Estou às suas ordens. Para quando é o servicinho? Sente-se aí nessa cadeira. Miguelino obedeceu, enquanto Spoleto se levanta, fecha a porta à chave e toma a primitiva posição em sua cadeira giratória. O engenho me será entregue na próxima quarta-feira, às 20 horas, quando deverá ser colocado na sala, debaixo de uma das poltronas, com a hora de explosão para as 22. E quem me entregará a bomba? Eu, naturalmente. Aquela hora você me procurará debaixo da árvore que fica em frente à casa, onde o aguardarei com o objeto. E o sinal do negócio. Combinamos para hoje, não é verdade? Sim. Spoleto abriu o cofre, retirou um maço de cédulas de 500 cruzeiros, contou 10 e as entregou ao Acecla, como quem faz o negócio mais liso deste mundo. Miguelino contou e recontou as notas, e olhando, a sorrir, para o chefe da contabilidade, jogou a pergunta infame. Será que não são falsas? Ultimamente têm aparecido notas desta estampa, falsas, fabricadas no Uruguai, segundo dizem. Não seja besta, Miguelino. Este levantou-se, meteu o dinheiro no bolso interior do casaco, apalpando depois por fora, olhando para o chão a ver se não havia caído alguma cédula. Vou esperar pelo senhor, disse Miguelino, despedindo-se.
Spoleto ficou a olhar para o cúmplice, mas pensando nos detalhes de seu plano diabólico. Pouco importa que morram inocentes. Minha vingança está traçada e a executarei a despeito de tudo. Nem Deus me demoverá do propósito de eliminar Consuelo. Será que ele existe? Se existe, meu plano falhará. E à noite de quarta-feira desceu sobre a cidade, encontrando Spoleto debaixo da árvore, juntamente com o homem da bomba, à espera de Miguelino. Quando soaram as 8 badaladas da igreja próxima, eis que Miguelino se aproxima, cauteloso, do local, encontrando os companheiros da sinistra empreitada. Ao passar-lhe às mãos o estranho objeto, disse Saldanha a Miguelino: a bomba está regulada para as 22 horas. Até lá, a menos que você a deixe cair com violência no chão, não há qualquer perigo com o seu manuseio. Spoleto passou-lhe o restante da importância, e Saldanha desapareceu dentro da noite. Agora, Sr. Spoleto, passe-me também o restante do montante combinado, a fim de colocar este mimo em seu devido lugar. Quando você o deixar no local indicado, eu lhe darei a importância que falta, pois não sei se você cumprirá 100% o ajuste. Irei até a casa em sua companhia, e o observarei daquela janela que me permite ver o trabalho. Elas por elas, não é, Miguelino? Entre canalhas a gente tem que agir assim mesmo, seu velho bode apaixonado. Deu-lhe as costas e, sobraçando a bomba com a naturalidade de quem carrega um pacote de pão, seguiu para a casa dos velhinhos. Spoleto, a seu turno, seguiu-lhe as pegadas, porém, mais adiante, contornou a casa e trepou com dificuldade no muro, de onde podia observar o serviço de Miguelino. Este penetrou na ampla sala onde daí a pouco se realizaria a sessão, como pessoa da casa que era, dirigiu-se para uma velha poltrona de couro já bastante sovado e, levantando-a, agasalhou o mimo sob o assento do referido móvel, como quem esconde de olhos avaros um verdadeiro tesouro. Cumprida a missão, apressou-se a exigir do cúmplice os 5.000 cruzeiros restantes. Missão cumprida, exclamou, perfilando-se como militar diante do superior hierárquico, e batendo os calcanhares. Isso me recorda aos meus bons tempos de caserna. Que cinismo, respondeu Spoleto, passando-lhe mais 10 notas de 500. Miguelino, como da outra feita, à luz da rua, contou o dinheiro, examinou as cédulas bem novas e, sepultando-as no bolso da calça, disse: saíram agora mesmo da Casa da Moeda. Pena que sejam somente 10. Riu, e, dando adeus a Spoleto, com um gesto de mão, disse baixinho: que o diabo nos ajude e que o mimo não falhe. Se falhar, a culpa será do Saldanha, e o azar será seu. Adeus. Mal havia Miguelino colocado a bomba sob a poltrona, eis que começam a chegar os convidados para a sessão especial de espiritismo cristão, que o Major Gabriel ia levar a efeito em benefício do casal de velhinhos que vinha sendo socorrido pela família Aprígio. Precisamente às 21 horas, formada a mesa sob a presidência do Major Gabriel, depois de tocante prece proferida por Consuelo, o diretor declarou aberta a sessão. O casal de velhinhos ficou sentando na ampla poltrona sob a qual Miguelino colocara o engenho. Era um móvel largo, dando espaço suficiente para 2 pessoas. A senhora era uma criatura octogenária, tanto quanto o esposo. Magros ambos, cabelos brancos, faces enrugadas, olhos tristes e sonolentos, percebia-se, pelo modo como se expressavam, serem os 2 de origem italiana. Deviam ter sofrido muito. As privações, enfermidades, luta desesperada pela sobrevivência e pela subsistência, liam-se naquelas 2 máscaras onde as penas mais cruciantes haviam deixado o selo do sofrimento bem sofrido. Licurgo persistia em olhar aquelas 2 ruínas humanas que teimavam em permanecer na asperidão dos caminhos dolorosos. De súbito, agitou-lhe a alma a intuição, que o arrebatou da sessão para levá-lo à casa de Spoleto pelo pensamento. São os pais de Spoleto, disse, tomado de estranha e poderosa convicção. Os mesmos traços, os mesmos gestos, a mesma procedência. Licurgo olhou em derredor. A sessão estava em pleno desdobramento, prendendo a atenção de todos,
mergulhados em profunda concentração, a fim de que lhes não escapasse um só conselho, uma só advertência. Levantou-se cautelosa e silenciosamente e, esgueirando-se rente à parede, conseguiu, sem perturbar os trabalhos e o silêncio em que os mesmos se processavam, atingir a porta da rua e chegar a esta, deserta àquela hora. Quando se habituou à escuridão, percorreu com o olhar as adjacências e notou que um vulto permanecia imóvel sob turna árvore imponente que ficava em frente à casa. Licurgo avançou em seu sentido, mas tão logo se viu ele descoberto, deitou a correr desabaladamente. Licurgo, porém, não se deu preço em alcançá-lo. Que tinha o vulto com o objetivo que o trouxera à rua. Mas alguém parece que lhe sussurrava. E Spoleto. Alcança-o, Licurgo. Sou eu, felicíssimo. Não perdeu mais tempo e, campeão, de corrida em seus áureos 20 anos, dentro de 15 minutos tocava Spoleto, que, julgando-se livre do indivíduo que o descobrira encostado à árvore, sentara-se à beira da calçada, arquejante. Que é isso, Spoleto? Fugindo de mim? Logo de mim, que lhe trago uma boa notícia. De que notícia lança a mão para me perseguir? Encontrei os seus pais. Meus pais? Indagou, dando um salto de espanto. Sim, homem de Deus, seus pais. Estão lá na casa onde o senhor Aprígio vai sempre. Como tem certeza? Não sei. Mas não tenho dúvida. Spoleto consultou seu relógio à luz da rua. Eram 22 horas menos 5 minutos. Se corresse bem, chegaria a tempo de evitar a catástrofe. Arremeteu-se numa carreira desabalada. Licurgo acompanhou, também correndo. Estranhou a pressa de Spoleto. Quando chegou à porta da casa, ofegante, abriu-a estrondosamente, empurrando-a com todo o peso de seu corpo de 90 quilos. Ela cedeu. O chefe da contabilidade, interrompendo a sessão, olhou para a poltrona onde vira Miguelino colocar a bomba relógio, reconhecendo de imediato o casal de velhinhos. Atirou-se sobre os mesmos, e estes, mal refeitos da surpresa, exclamaram. Giacomo! Giacomo! Meu filho! Spoleto não se entregou às efusões da hora. Arrebatou-os da poltrona e conseguiu retirar o mimo de sob o móvel, correndo para a rua semi-espavorido. Mal dera 5 passos na via pública, atirou a longe, mas o fez com tanta infelicidade que tropeçou no meio-fio, resvalando de costas sobre um monte de pedras que se encontrava na calçada. A explosão foi tremenda, alarmando os habitantes da redondeza. Todos os que participavam da sessão correram para a rua. Rodearam o Spoleto, que estava desacordado, conduzindo, no alto de Miguel, ao lar de Maria, para os primeiros socorros. O profissional que o atendeu constatou, desde logo, fratura da espinha. Spoleto ainda vivia. E possível que o salvemos. Acredito, entretanto, que ficará paralítico. A cirurgia e o tratamento não lhe devolverão os movimentos. Todos os circunstantes se entreolharam. A esposa e os filhos, chamados à pressa, rodeavam a cama do enfermo querido. A como tio sua cabeceira postou-se, como o anjo da consolação e da bondade, a figura meiga e santa de dor sem fim. Tendo o médico proibido a permanência de visitas no quarto do doente, todos se retiraram, ficando, entretanto, ao seu lado, Angelina e Consuelo. A senhora acha que meu pobre Giacomo não caminhará mais? Indagou a esposa, chorosa. Deus é bom. Dona Angelina. Confie nele. Quem pode dizer a última palavra numa contingência destas, minha senhora? Apesar de tudo, era um esposo dedicado e pai extremamente bondoso. Que pretendeu ele fazer? Por que fez aquilo? Ninguém o sabe. Somente ele. Mas deixemos de lado esse problema, e vamos cuidar do doente. Angelina olhou carinhosamente para Consuelo, e deixou escapar o pensamento. Já amava desesperadamente, confessou-me um dia. Do amor individualista a esse sentimento universalista e puro de que Jesus foi sublime exemplo não medeia mais que um passo. Todas as grandes almas assim começaram. A senhora é uma santa.
Ainda vivo lutando contra as minhas próprias misérias e imperfeições. Spoleto saiu do choque 6 horas depois. Aos poucos, gemendo, mexendo a cabeça com dificuldade, foi abrindo os olhos, movimentando de leve os braços. Reconheceu Angelina, a esposa incansável e dedicada. Você, minha filha. Sim, Giacomo, eu mesma, esperando que Deus o salve. Nada fiz para merecer de Deus a salvação que somente aos bons cabe, disse, com voz débil, quase imperceptível. Fitou Consuelo, ao seu lado, serena, imperturbável, olhando para fora, em busca do céu. Obrigado. Não lhe sei dizer mais nada. Felicíssima quem tinha razão, quando me dizia que você, Consuelo, era uma outra Nossa Senhora da Piedade. Cansou, e lágrimas correram-lhe pelo rosto emurchecido, sem que as pudesse conter. O médico proibiu qualquer palestra com o senhor, meu amigo. Não fale. E para seu bem pediu Consuelo. Temo ficar paralítico. Confessou, triste. De repente. Meus pais? Que notícia me dá você dos velhinhos, Angelina? Aquiete-se, Giacomo. Não se exalte. Estão em nossa casa. As meninas são ótimas assistentes e enfermeiras. O senhor Aprígio e senhora ficaram com eles. Quando iria supor vivessem em uma casa pela qual estava sempre a passar? Há desígnios imperscrutáveis, meu Deus. Contenha-se, Giacomo, pediu Angelina. Pode piorar, preocupando-se. Impossível acontecer-me coisa pior. Estou condenado a viver em cadeira de rodas. Confie em Deus, Sr. Spoleto, disse Consuelo, pondo a mão direita sobre a testa escaldante do seu perseguidor. Enquanto sua mão permanecia naquela posição, ela orava, suplicando às forças do bem o auxílio indispensável ao doente. Spoleto adormeceu tranquila e profundamente. Não gemia. Estampava-se-lhe na fisionomia uma doce calma reconfortante. Angelina, desviando o olhar para Consuelo, fitou-a com visível assombro. Que poderes tinha aquela mulher para insuflar energias curativas naquele organismo gasto pela idade, alquebrado pela enfermidade, traumatizado pelo acidente? Que faz, Consuelo? Pelo pensamento amorável e digno, magnetiza as nebulosas celulares, transmitindo poderes energéticos aos corpúsculos do cosmo orgânico. Qualquer pessoa de boa vontade pode fazer o que estou fazendo, pois Jesus já disse que somos deuses. Com a entrada de Sérgio, que viera buscar esposa para um trabalho urgente no setor de serviços que lhes estava afeto, Consuelo, fim do passe, retirou-se, despedindo-se de Angelina. Esta, em ficando só, relembrou os fatos. Já como contara-lhe, um dia, a paixão avassaladora que nutria por aquela moça que agora lhe dava algo de si mesma, energias eletropsíquicas, numa verdadeira transfusão de vida nova. A bondade deve ser, então, raciocinava, uma estranha força espiritual, que não fica no ar, no gesto, no ambiente onde se vive e onde atua a alma, mas penetra no ser, em sua própria substância, dando nova direção ao pensamento, novo vigor ao mundo mental, singular beleza ao coração. Sim, a bondade vence tudo. Consuelo venceu Giacomo. Enquanto em sua insânia procurava aproximar-se dela pelos sentidos, a força de sua generosidade a separava dele. Ela o procurava por outros caminhos, os caminhos de Deus. Ele a buscava pelas veredas sombrias do pecado. Jamais se encontrariam. Preciso foi que o acontecimento lhe descarregasse o conteúdo psíquico, para que ocorresse a aproximação. Mirou, por longos instantes, o marido, que dormia profundamente, sereno, calmo, tranquilo. E quedou-se mergulhado em seus cismares. Algumas horas depois, Spoleto abria os olhos, e, instintivamente, procurava Consuelo. Viu apenas Angelina. Teve vergonha de si mesmo. Venha para perto de mim. Preciso de você, minha boa Angelina. A esposa dedicada e extremosa arrastou a cadeira para junto do velho companheiro de lutas e sacrifícios e, num gesto de carinho, tomou uma das mãos do marido entre as suas. Sente-se bem?
Dormi e sonhei que me davam uma colher de remédio amargo como fel. Diziam-me que a droga não me curaria o corpo, mas, em compensação, melhoraria a alma. Tomei-o, e senti que me enrijeciam os músculos e me deixava o corpo sem movimentos, mas meus pensamentos eram diferentes dos que me empolgavam até então. Que conclusão você tira daí, minha amiga? Que posso concluir? O que me assalta é a certeza de que sua vida, Giacomo, vai mudar de rumo. Não parece? E justamente o que também me ocorreu. Seja como for, receberei de Deus o meu castigo, com humildade e paciência. Suportarei tudo, ainda que além de minhas forças. Jesus nos dá sempre a cruz da provação, na proporcionalidade dos débitos a pagar. Uma ligeira batida à porta e eis que entram Lívia e Marília, cada qual com o filhinho nos braços, vindo a seguir de Menciano e Clóvis, que, a seu turno, traziam pelo braço os velhos espoletos. Foi uma cena comovente, que arrancou lágrimas de todos os presentes. Meu querido Giacomo, Senhor! E como vejo no fim de minha vida, bom Deus, exclamava a velhinha, chorando sobre o ombro do filho, enquanto o velho molhava o lenço com as suas lágrimas copiosas. Espoletos soluçava. Não tinha coragem de falar. Foi a hora mais dolorosa de toda a sua vida atribulada e difícil. Que poderia dizer? Que pagara um criminoso para matar aquela a quem mais amava, juntamente com os pais a quem adorava. Era melhor emudecer. Não lhe sobrava nem o direito de falar, de justificar-se. Aí, como daria tudo, a própria vida, para que nunca houvera semelhante cena? Mas a Prígio viera a tempo, e ponderando que o enfermo não podia emocionar-se, retirou-os a todos do aposento, conduzindo-os à sua casa. Angelina deixou que o marido voltasse à calma. Limpou-lhe os olhos ainda molhados e disse baixinho: Sofra com Jesus, meu amigo. Agora começou o resgate. Tenha coragem e bom ânimo. Seu sonho avisou em tempo. Bons amigos nos sustentarão, lá em cima. Crê no Espiritismo, Angelina. Se não for a ele, acha que poderia suportar todo o peso das minhas amarguras. Mas não falemos nisso. A fé nos sustentará. Frequenta você algum trabalho? Desde que eu i. Bem, basta. Vamos agora pensar na sua cura. Penso que o médico dirá logo o que nos resta fazer. E o médico, efetivamente, algum tempo depois, disse a verdade. Não será mais possível caminhar, senhor Spoleto. As pernas estão hirtas, mortas. Digo com franqueza porque a sua fé o revigorará nesta altura da vida. Antes que o senhor me declarasse, eu já o sabia. Disseram-me há tempos que eu perderia os movimentos das pernas, conservando-os dos braços. Se tentar caminhar, só o farei como os quadrúpedes, como os cães. Mas considero isso, agora, uma sorte, uma felicidade. Que? Indagou, assustado, o médico. A felicidade de, ainda nesta romagem, pela asperidão dos caminhos de minha vida, iniciar o pagamento de meu débito colossal para com a justiça de Deus, do Pai Munificente de quem nunca me lembrei, apesar de não me ter ele negado jamais as bênçãos do seu amor e da sua piedade. Às vésperas do Natal de Jesus, quando Spoleto se achava sozinho, a tomar banho de sol no pátio do lar de Maria, em sua cadeira de rodas, lembrou-se vivamente de Felicíssimo, e passou a monologar. Estou tal qual o pobre cão da fábrica. Felicíssimo ainda era mais feliz, desde que podia locomover-se, arrastando-se. Entretanto, eu creio não o possa fazer. As minhas pernas estão hirtas, paralíticas, enquanto as dele tinham algumas flexibilidade. E verdade não haver ainda experimentado sair da cadeira para arrastar-me. Pensou algum tempo. Olhou em torno. Não havia ninguém a espreitá-lo. Decidiu tentar. Fez tremendo esforço a fim de deixar a cadeira, escorregando pela frente. Cautelosamente, foi procurando atingir o solo. Caiu em decúbito dorsal. Quis movimentar as pernas, mas estas estavam mortas. Todavia, os braços obedeciam ao comando de sua vontade. Tomou a postura de Felicíssimo.
Mas Felicíssimo movia-se apoiado nas pernas que ainda conservavam certa mobilidade. Espoleto, porém, estava com as suas implacavelmente retesadas. Se desejasse ir adiante, somente o faria de ventre no chão, como os ofídeos. Assim mesmo, arriscou-se. Contudo, ao sentir a aspereza do solo, titubeou. O seu desejo, porém, de mover-se era tamanho que, reunindo todas as forças, e apoiando-se vigorosamente sobre os 2 braços, pôs-se a rastejar pelo pátio, como o faria uma foca. Mas não pôde ir longe. Com assento circunflexo breve tempo, as mãos estavam em carne viva, e as pernas, especialmente os joelhos, esfrangalhada a calça, se dilaceravam ao atrito do pavimento áspero. Extenuado pelo esforço, e desfalecendo ante as dores lancinantes, abateu-se de borco sobre o chão, respiração opressa, a sangrar. Foi nesse justo momento que Consuelo assomou a uma janela, tomando conhecimento do que ocorria com o pobre velho. Apressou-se a correr em seu auxílio, ao mesmo tempo em que solicitava o socorro de outros companheiros. Achegando o seu paralítico, Doce enfim tomou-o em seus braços, carinhosamente. Era um anjo socorrendo um demônio. O conúbio do céu com a terra. Da luz com a treva. Da piedade de Deus com a escuridão do mundo. Espoleto abriu os olhos com dificuldade, e fitou o semblante doce e meigo de Consuelo. Seu corpo foi sacudido por violento tremor, e o velho paralítico não pôde mais conter os soluços e o choro convulsivo que o oprimiam em frente à mulher a quem tanto difamara. Levando a cabeça para um lado, de modo a aproximar um pouco mais os lábios das mãos de Consuelo, beijou-as com unção, molhando-as com as lágrimas de sua compunção. Perdoe-me, Consuelo, fui. Esta, delicadamente, colocou a mão sobre a boca ferida de Espoleto, e recomendou. Não se acuse. Vamos orar, agradecendo a Jesus o se haver lembrado de nós, na hora do sublime esquecimento. Miguel, que fora o primeiro a correr ao chamado de Consuelo, sentiu, mais do que viu, luminosa massa a envolver a esposa bem-amada de Sérgio, como se o céu se tivesse aberto para derramar sobre ela uma chuva celestial de luz opalescente, que a transfigurava. Tudo nela era luz. Miguel não conseguia ausentar-se daquele espetáculo de singular esplendor, a murmurar dentro de si. E um anjo que desceu, por amor, ao Vale das Sombras. Audiolivro realizado pelo canal Surya Chand Audiobook. Ele bem que desejava aproximar-se de Consuelo, porém, irresistível força o detinha na mesma posição. Pitou as janelas superiores e constatou que diversos amigos do lar de Maria, impossibilitados de irem ao local onde a vítima era atendida piedosamente, admiravam, também, a cena comovedora. Antes que o formoso quadro perdesse aquele toque de celeste encantamento, a esposa de Sérgio, ajudada por Miguel, acomodou o enfermo em sua cadeira e, ao transportá-lo para a enfermaria, lhe osculou, santamente, as faces congestionadas. Já como Espoleto, feliz em seu martírio, murmurou, tocado por indefinível sensação de paz. Deus, ao fim, acendeu uma luz no meu caminho. Dor sem fim sorriu apenas e impulsionou, devagarinho, como quem tem medo de fazer doer uma chaga sangrenta, a cadeira de rodas e, instintivamente, olhou para cima. Sérgio, o esposo bem-amado, Silênio e Lise sorriam-lhe da sacada, ignorando que, um pouco afastados de si, estavam postados, envoltos em tênue neblina luminosa, amigos do outro plano, que sorriam para ela. Em outra janela, Aprígio e Maria, que presenciavam os acontecimentos, olhos molhados, tinham, sem o saber, ao lado, Carlota e Camélia, e, um pouco recuado, sorridente e feliz, o cão da fábrica, Felicíssimo, belo mas modesto, fitando o venturoso casal a quem tanto devia. Consuelo, conduzindo a cadeira, ia rememorando o dia em que, com os veementes votos de êxito integral de seus colegas da metrópole dos sacrifícios, viera disposta a vencer a asperidão de uma nova jornada, a serviço de Deus. Tão logo o deixou sob os cuidados do enfermeiro, no afã de atender a outros deveres que lhe reclamavam a presença, voltou-se e disse:
Muito obrigada, Sr. Spoleto, pela oportunidade. Mas... não sei. Tartamudeou. Dor sem fim pôs o indicador nos lábios, em sinal de silêncio, e retirou-se apressadamente. Angelina, que a tudo assistira de longe, chorando, abraçada aos filhos do coração, pediu, quando Consuelo passava a seu lado. De joelhos, meus filhos, porque vai passando o anjo do perdão. Miguel, que fitava extasiado o infinito amor de sua vida, acrescentou, entre lágrimas incoercíveis. Ela também é o anjo do divino amor. Ô Nossa Senhora da Dor Sem Fim, arrematou o tenente Pompeu, que, passando pelo lar de Maria para visitar os amigos, surgira, inesperadamente, de um lado. Mas disse-o a chorar, na lembrança dolorosa de um campo de prisioneiros na Europa Ocidental, pelos idos da Primeira Grande Guerra Mundial, quando a fúria do mal se estendera sobre a doçura, a bondade e a pureza de uma sublime criatura que descera do céu à escuridão dos desatinos humanos, somente para amar e sofrer todo o peso de nossa imperfeição. Fim. Se inscreva, ative o sininho e receba as notificações de novos audiolivros. Junte-se a nós em Telegram para receber notificações no seu celular. Veja o link na descrição do vídeo. Gratidão.